Apareceu para vocês? Gravando? Câmeras, todo mundo? Sim. Ok, vamos lá. Vou abrir. Boa tarde, gente. Tarde. Vamos chegando. Boa tarde. Boa tarde, Elisângela. Mais gente entrando aqui. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Perpétua. Bastante gente, que Boa bom. tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lucimélia. Boa tarde, Perê. Boa tarde, boa Gente. tarde. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Liga a Ana. câmera para tirar uma fotinha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Esperar mais aqui. Mais gente entrar para a gente iniciar oficialmente aqui. Boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, Aldo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, sejam Agora, todos bem-vindos. Agora sim, todo mundo dentro da sala. As próximas pessoas que estiverem entrando aos poucos eu vou aceitando, mas para a gente não se alongar mais, eu vou aqui dar início a esse encontro. Peço para que quem estiver com os microfones abertos irem fechando, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, é com muita alegria que começamos o nosso curso de extensão Teatro Negro, Teatro do Oprimido e Psicodrama, Práticas de Intervenção para uma Educação Descolonizadora e Antirracista, promovida pelo Programa de Mestrado Profissional em Artes da Cena, pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, e pelo Pele Negra, Escola de Teatro Preto. E este curso tem a organização do professor Lico Tulli, que também é orientador do programa do mestrado, do Célia Helena, e do Daniel Russell. E temos a honra também de receber hoje a professora Cássia Maciel, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, professora. E com muita alegria que também passo a palavra para o professor Dr. Lico Tulli. Por favor, Lico. Emoriô, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou Lico Turli, eu sou careca, estou usando um óculos de grau, estou com uma camisa branca com os detalhes xadrez, né, em linhas verde, e atrás de mim tem uma estante preta com livros, com algumas coisas, com alguns desenhos. Eu estou falando hoje de Salvador, estou também muito feliz, muito alegre, como Jamile, porque a gente está começando mais uma ação, mais uma atividade, né, online, os estudos que eu chamo estudos de teatro negro, tem os estudos em teatro do oprimido e os estudos em teatro de rua. E muito feliz também, porque a gente inaugurou este final de semana o Centro de Teatro do Oprimido da Bahia. A gente tem o CTO no Rio, mas a gente acabou de inaugurar no Rio Vermelho, em frente à casa de Iemanjá, assim, do lado da casa de Jorge Amado, ou seja,
a gente está super feliz. E aí o CTO Bahia também passa a ser uma das entidades na estrutura, na organização destes estudos. Mas eu queria falar para vocês uma coisa muito interessante para quem já vem acompanhando, né, o nosso processo de trabalho. Esse módulo, especificamente, desculpe, esse módulo especificamente, a gente está partindo de uma ideia, né, do Daniel Russell, um psicólogo do Rio de Janeiro, que eu estou também orientando, e a gente conversou e sentiu a necessidade de discutirmos, convidando pessoas, trazendo pessoas para aprofundarmos essa ideia do teatro negro, teatro do oprimido e psicodrama, né? A gente precisa entender um pouco mais sobre isto. A nossa atividade são 10 encontros. Cada encontro a gente vai tratar de um pouquinho, né, um pouquinho sobre cada assunto, e ao final a gente vai avaliar e entender um pouco mais sobre todo esse processo que começa lá atrás e chega para a gente hoje, né, com esse recorte que o Daniel está propondo. O Boal trabalhou também com a ideia do arco-íris do desejo, né, um pouco com a ideia do psicodrama, o TEM teve psicodrama com o Guerreiro. Então, a gente vai falar de tudo isto até entender o porquê que o Daniel junta, né, tudo para a gente ter essa visão mais ampla. Então, eu vou passar para o Daniel, tá? Ele que pensou, eu só auxiliei, mas ele que pensou esse processo, e ele vai apresentar a pessoa, a convidada, a Cássia Maciel, pró-reitora da Universidade Federal da Bahia, e vai fazer essa aula de abertura, esse papo de abertura conosco. Por favor, Daniel. Oi, gente, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com vocês. Como o professor disse, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Trabalho aqui como psicólogo, e um pouco do que nós vamos, né, trabalhar no encontro de hoje, nos próximos encontros também, faz parte um pouco da minha pesquisa, né, do mestrado. E hoje nós temos a professora Cássia Maciel, que vai falar aí sobre Fanon, né? A professora Cássia, ela é psicóloga, né, formada em psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Ela é especialista em gestão de pessoas no serviço público, com ênfase em gestão por competências. Ela é mestra em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, né? Ela é pró-reitora também de ações afirmativas e assistência estudantil da Universidade Federal da Bahia e doutoranda no programa de pós-graduação em Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, né? Ela é membro também, né? Estou um pouco nervoso, gente. Ela é membro também do grupo de pesquisa em psicologia e relações étnico-raciais, que é o Bem Viver da USP, e trabalha, né, na área da psicologia, com ênfase em psicologia social, atua também nos temas de ações afirmativas, educação superior, heteroidentificação, inclusão social e saúde e bem-estar psicossocial da população negra. Seja bem-vinda, professora. O palco é seu. Poxa, esse currículo aí, rapaz, toda vez que alguém lê meu currículo, eu fico pensando de onde foi que eu fui tirar a invenção dessas coisas todas. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu me sinto extremamente honrada pelo convite, não é? Para nós conversarmos um pouco sobre Fanon. Fanon nos uniu, não foi, professor Lico? Desde um primeiro momento, como leitores,
Na verdade, a questão, até quando a gente pensa, uma pessoa estudiosa em Fanon, eu acho que Fanon é mais uma experiência para a vida inteira, não é? São leituras e releituras, ressignificações, repetições, elaborações, pensando psicanaliticamente. E eu sou uma leitora, né, de Fanon. Fanon me uniu ao professor Lico, tivemos a honra de escrever aí nas nossas vidas a Pele Negra, Máscaras Brancas, o espetáculo. Foi um trabalho que trouxe grande alegria. E agora, com o pregador, uma outra alegria, uma outra realização. Eu não sou do teatro, né? Como o Daniel me apresentou, sou psicóloga, e eu trouxe algumas informações iniciais sobre Fanon, na verdade, pensando todo o fundo epistemológico do teatro do oprimido, com a base do pensamento de Frantz Fanon, eles se unem, não é? Perfeitamente, ao pensar que o edifício, como ele diz, né? O edifício do, do autoritarismo precisa ser sacudido e demolido em suas bases. Então, nada como a fala, a linguagem, as formas de expressão artísticas, como esse meio revolucionário do ponto de vista de posição do ser humano no mundo. E é isso que Fanon deseja, que nós... era o mundo pelo qual ele trabalhou, vou apresentar um pouco da biografia dele para vocês, mas era exatamente a construção de outros tipos de relações humanas, de uma outra sociedade baseada em laços de solidariedade, não de exploração, não é? E para isso não é um caminho de romantização da estrutura social, de suas características, nem das relações humanas, mas um caminho de autoafirmação. Então, Fanon fazia uma política enquanto revolucionário na Revolução Argelina, lutando pela libertação da Argélia do colonialismo francês, ele fazia uma política clínica, do ponto de vista de do ser humano, mas enquanto psiquiatra e chefe da psiquiatria no hospital em Blaida-Joville, ele também fazia uma clínica política. Então, essas coisas se cruzam no pensamento dele, no sentido de que não há como procedermos a algum tipo de prática institucional em saúde mental sem que ela caminhe necessariamente para a emancipação dos sujeitos, dos seres humanos. Então, o Fanon está vendo cada paciente, cada membro da equipe ali, exatamente como um agente dessa, né, transformação. Nós vamos começar, eu vou passar um pouco pelas publicações sobre ele, um pouco da biografia e um pouco das principais publicações dele, nas quais vocês vão poder aprofundar, né, conhecimento, espero que se interessem, né? Geralmente as pessoas começam pelo Pele Negra, as Máscaras Brancas, ou pelo Condenados da Terra, então são obras assim com objetivos bem diferentes, né? Eu vou explicar o contexto de Pele Negra. Às vezes assusta as pessoas um pouco o estilo vulcânico do nosso narrador, então às vezes ele está declamando, às vezes você sente que ele está sussurrando, às vezes gritando, às vezes cantando, às vezes num monólogo, às vezes num diálogo muito quente com seu interlocutor. E Os Condenados da Terra, também um outro livro dele que é responsável, inclusive, pela popularização dele no Brasil na década de 70, principalmente em relação ao contexto da ditadura militar, é mais um manual mesmo, né? Um manual de guerra, de luta revolucionária contra o colonialismo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Nós acertamos que o Daniel, o pessoal aí, nossos colegas, vão sinalizar em relação ao tempo e vão mediando com vocês as participações. Eu não tenho nenhum problema em
em ser interrompido, então nós vamos conversando à medida que as coisas forem surgindo, não é? E mais uma vez, parabéns, parabéns à Escola de Teatro Pele Negra, parabéns, professor, pela inauguração do CTO aqui na Bahia. Irei na próxima semana visitá-lo, com certeza. Fico muito feliz e também pelo convite, por estar aqui, tendo a oportunidade de dialogar com a turma, não é? Que vai construir esse caminho aí com vocês. Vamos ver. Vocês conseguem visualizar ou eu vou Sim, botar aqui? professora. Eu acho Sim. que Bem, foi, né? perfeito, perfeito. Pronto. Sim. Então, pessoal, essa é uma apresentação para que eu trouxe um material aqui para pensar algumas coisas, não é, com vocês. Já lá no Pele Negras, Máscaras Brancas, Fanon faz uma afirmação assim bem peremptória, né? Ele diz assim: a análise que eu estou empreendendo aqui é psicológica. Então, no meu mestrado, primeiro capítulo da minha dissertação vai ser publicado pela Segundo Selo, Lico. A gente fechou a capa essa semana. Eu tento discorrer sobre o que é essa análise psicológica de Frantz Fanon em Pele Negras, Máscaras Brancas, né? Fanon está tratando da nossa experiência de racialização, da nossa experiência de racialização da sociedade. Hoje, aqui no Brasil, nós temos um caldeirão aí bem efervescente naquilo que diz respeito à racialização, não é? Principalmente em pessoas de fenótipo branco. Então, a gente tem dialogado essas categorias, racialização, antirracismo, de quem é a responsabilidade pelas lutas antirracistas, de onde se luta, como se luta, né? Cada um tem um perfil, um jeito de contribuir, sim, com esse debate, porque o nosso objetivo final é, por um lado, combater, destruir, dissolver completamente a estrutura do brutalismo, do racismo, não é? Seja com arte, ciência, religião, trabalho, políticas públicas, opiniões, de todas as frentes é possível lutar por isso. Vou confessar para vocês que a artística me encanta sobremaneira, não tenho assim, nenhuma muito. Eu queria ser cantora de trio aqui em Salvador. Meu sonho era subir no trio e dizer boa noite, Salvador! Mas aí não rolou, né? Não rolou, porque talvez o pessoal conhecesse Fanon antes, conhecesse Lico antes, não deixassem as crianças negras desistirem do caminho artístico. Lembro que dizia assim, não, você é feia, você é pobre, você é preta, essas coisas de televisão, porque a pessoa acha que só vai fazer teatro para ir para televisão, né? Isso é coisa para gente rica, para gente branca, não sei o quê. E quantos de nós, quantos dos nossos são retirados do caminho dos seus sonhos artísticos, né? De poderem ter estudos profissionais para aprofundarem seus amores, seus interesses, suas vocações. Mas que bom que isso vem mudando, e essa turma aqui, esse curso em módulos já é uma resposta para isso. O interesse, aí meu Daniel, que é meu colega da psicologia, o interesse cada vez maior das áreas científicas e acadêmicas também em relação a esse tema. Então, a gente vai, basicamente, a minha perspectiva de Fanon, ela se centra na questão da subjetividade e da racialização. Como é que nos identificamos, não é? Como sujeitos, como pessoas, como é que a gente se identifica racialmente, que elementos sociais estão postos, não é? Para que isso aconteça. Às vezes a gente conversa com uma pessoa negra que diz assim, mas eu nem sou tão negra assim, eu nunca sofri racismo. Ou a gente conversa com pessoas de fenótipo branco também ávidas por entender melhor o assunto, por ter mais informações, por tirar suas dúvidas, né?
Isso é bem difícil no âmbito das redes sociais, porque no âmbito das redes sociais todo mundo está cheio de razão, eu fico muito preocupada com todo mundo muito afirmando a tudo, com certeza de tudo, e hoje a gente barra diálogos por fazermos poucas perguntas. Então, é importante que, em sentindo-se à vontade, todos possam participar, possam perguntar, também possam opinar, todos não, porque senão a gente ia sair daqui amanhã de manhã, tem 90 pessoas na sala, né? Estou ligada. Mas, enfim, sem delongas, vamos lá. Como é que eu conheci Fanon, né? Quem não é de Salvador, aqui o nosso curso de psicologia ali funciona no campus da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Depois vocês vão entender, quem não conhece a segunda capa de Pele Negras, Máscaras Brancas, vocês vão entender a importância dessa capa. Porque quando eu estava passando no livreiro nosso antigo, que tem aqui no pátio, eu vi a capa do livro. E a capa do Pele Negras, Máscaras Brancas, que é da edição da Edufba de 2008, me chamou a atenção, me criou um incômodo. E o nome eu achei assim fenomenal. Peles Negras, Máscaras Brancas, o que é isso? Aqui no Brasil, a gente tem essa expressão negro de alma branca, que, inclusive, é uma expressão completamente ofensiva para nós, né? É quando alguém de fora quer nos caracterizar como um preto, que é preto só na pele, mas aí um apagamento dessa racialização, no sentido de dizer que somos mansos, somos da casa. E aí eu peguei o livro, comprei, levei para casa, isso em 2008, eu estava grávida dos gêmeos, viu? Porque ainda não botei os gêmeos no Lattes, mas eu sou mãe de Marcos César e Pedro Luiz, de 16 anos, e eu estava grávida dos meninos, levei o livro para casa. Quando eu comecei a ler, eu parava. Eu lia, parava, lia, parava, lia e parava. Por quê? Porque doía. Doía. Então, assim, o livro ele se organiza em 6 capítulos, né? O primeiro capítulo é um capítulo muito tocante, porque é um capítulo sobre a linguagem, sobre a narrativa, né? Da TV, dos filmes, do material todo dirigido a pessoas negras e dirigido principalmente às crianças. Então, só naquele primeiro capítulo eu tive que parar várias vezes, porque as memórias, as lembranças vinham numa enxurrada. Eu não sei hoje a faixa etária da nossa galera aqui na sala de aula, mas todo mundo conhece Xuxa, né? Inclusive porque Xuxa recentemente voltou para o Fantástico. A Globo agora insiste em juntar Xuxa, Angélica e Eliana. Eu não aguento. Mas observe, quando eu era criança na década de 80, tinha um show da Xuxa. E eu queria ser Paquita. As pessoas vão começar a rir disso. No geral, é risível. Ô, gente, você não tem espelho, você não está se enxergando, você está querendo ser Paquita. São 12 louras dolicocéfalas norueguesas. Como é que você está querendo ser Paquita? Mas observe, eu era uma criança. E é aí que está a invisibilidade da racialização para mim. Sendo uma criança negra, aquele conjunto narrativo que Fanon está falando, ou seja, um programa infantil matinal, aquela mulher descia daquela nave pipocando, parecendo um trio elétrico, né? Ela já tinha essa coisa de ser meio extraterrestre, porque ela está vindo numa nave espacial. São gerações que foram formadas a partir dessa perspectiva. E eu não passava pela minha cabeça que eu não seria Paquita. Porque, para mim, era só pegar um chapéu para poder ajeitar meu cabelo, botar minha roupinha para poder fazer aquelas coreografias. Então, Fanon abriu essa janela, não é, de um inconsciente ali adormecido, doloroso. Isso não precisa ser um problema, né? Isso, na leitura de Fanon, isso não precisa ser um problema. Eu sempre recomendo que as pessoas leiam juntas, leiam quando um amigo estiver lendo também, combinem de fazer rodas de leitura, por quê? Porque ele é um livro terapêutico. Seja uma obra por nos arrancar memórias, lembranças e outra. O que é que eu sentia?
quando eu começo a ler esse livro. Eu sinto um pouco de culpa ao ler Fanon e pensar, eu nunca pensei nisso. Como é que eu não me dei conta? Eu estou aqui em Salvador, trio elétrico, carnaval, todo mundo se adora, todo mundo é amigo. Não! Porque a função e a definição de Fanon de racismo, ela está situando o quê? Um complexo psicoexistencial, inicialmente econômico, e secundariamente epidermizado e interiorizado. Por quê? Porque para você subalternizar alguém economicamente, você precisa de uma narrativa de inferioridade. E é aí que está a grande sacada do colonialismo. Não estou colonizando vocês. Eu estou colonizando vocês porque eu sou bom, eu sou mais avançado, eu preciso trazer a luz, eu preciso trazer o desenvolvimento. Então, a boa parte da nossa sociedade enxerga atos de discriminação, como a gente vê na TV, no jornal, como nós já devemos ter vivido em algum momento, como racismo. Isso é discriminação, é o ato discriminatório, que ele acontece no cotidiano, entre pessoas, entre grupos. Mas o racismo estrutura o modo de produção de um país. Então, quando alguém diz, olha, eu nunca sofri racismo, você pode não ter sofrido atos discriminatórios, o que é muito difícil. Você pode ter sofrido e não percebeu, pode nunca ter sofrido, mas você sofre numa sociedade onde o racismo é uma tecnologia econômica, não é? Para a gente pensar, estamos daqui num curso de especialização. Se a gente dá só um exemplo, que é o acesso à educação como direito, todas as políticas elas são montadas para ter uma parte que não vai estudar nada do ponto de vista formal, uma que vai fazer só o primeiro até a quarta série, outra que vai fazer até a oitava, outra que vai fazer o segundo grau e outra que vai para a universidade. Agora eu quero que vocês façam o exercício de imaginar qual é a raça-cor das pessoas que vão para cada uma dessas categorias. E por que que ações afirmativas são importantes? Porque é que a racialização é importante para poder cumprir a questão das ações afirmativas. Então, Fanon nos dizia que o branco não existe tanto quanto o negro. Mas o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, ele está tratando daquele antirracialismo ingênuo, quando várias pessoas chegam para a gente e dizem assim, olha, para mim nós somos iguais. Viu, Daniel? Eu te amo. Para mim, você é uma pessoa assim, igual a mim. Não existem raças. Somos todos irmãos. Não é isso que Fanon está dizendo. Ele está dizendo que tanto o branco quanto o negro são construções narrativas. E que as duas construções elas servem de sustentáculo para uma formação social desigual, exploratória e brutal para a população negra, né? Então, eu leio este livro, ele é meu livro de cabeceira, eu leio ele desde 2008, eu volto para ler, parece aquele Minutos de Sabedoria, quando eu estou muito angustiada, eu abro lá em alguma página e vou refletir, junto com o Fanon, sobre o assunto. E foi essa afirmação dele de a análise que eu faço é psicológica, que me deu, eu estava no mestrado, e quando eu fui para a qualificação, uma das pessoas da banca disse assim, olha, escreve sobre Fanon, você está usando muita referência bibliográfica da sociologia. Escreve sobre Fanon, você fala tão bem sobre ele. Mas eu não tinha coragem de escrever sobre Fanon. Aí, uma das outras questões que a gente vive, psicossociais, em relação à academia, não é? E é essa coisa de você duvidar da sua própria capacidade para determinadas tarefas. Poxa, será que eu escrevo bem? Será que eu posso falar sobre Fanon? Então, o próprio Fanon responde isso para a gente no livro Pele Negras, Máscaras Brancas e no próprio espetáculo dirigido, não é, pelo professor Lico e por Onisagé. Pele Negra, Máscaras Brancas é a primeira versão de trabalho de conclusão de curso que Fanon fez para a psiquiatria, que ele escreveu do estilo dele, não é? E a banca não aceitou, disse, olha, isso aqui não está de acordo com as normas acadêmicas.
E em 8 meses ele escreveu uma outra tese, que vai estar no livro que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele escreveu um outro trabalho de conclusão de curso, que é na área da... Na verdade, a hipótese dele no trabalho é de que uma lesão neurológica cerebral não provocaria algum tipo de comportamento específico. O que é que Fanon quer com isso? Ele quer questionar a psiquiatria constitucionalista, que via o sofrimento psíquico, os transtornos mentais, como uma coisa do sujeito, que ficava na cabeça do sujeito. E ele diz nada disso. Aí daí que vai surgir a noção dele de sociogênese, ou seja, não é psicogênico, não nasce na cabeça de Cássia. É também sociogênico, nasce do tecido social, da violência, da pobreza, da exploração, da humilhação social, né? E aí, isso dele dizer a minha análise é psicológica me interessou, né? Fanon tem uma recepção aqui no Brasil, já ainda na época que ele escrevia, ainda na década de 50, por ali, mas é mais fortalecido mesmo a entrada, a chegada dele na década de 70, a partir de parte da esquerda brasileira que estava ali discutindo estratégias, né, de luta, de organização para combater a ditadura militar, né? E isso se dá principalmente através Os Condenados da Terra, que é um livro onde ele está descrevendo a experiência dele como membro da Frente de Libertação Nacional da Argélia, que era um grupo armado que lutava pela independência da Argélia frente à colonização francesa. Então, Franz Fanon é um homem, né? Ai, gente, eu esqueci a audiodescrição, a minha. Será que se eu fizer agora atrapalha? Eu faço, Daniel. Pode fazer, professor. Ai, desculpa, era para ter feito no início da minha fala. Então, eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos crespos, curtos, estou usando um brinco balançante, nem tanto, com um búzio, estou com uma blusa verde. Eu estou falando aqui da minha casa, em Salvador também, e atrás de mim está a janela do meu quarto, porque meu filho está na sala assistindo televisão. Voltando a Fanon, né? Então, o Fanon ele é um homem negro, ele nasce, né, na Martinica, a ilha da Martinica, até hoje, ela ainda é um departamento ultramarino do governo francês, esse é um nome atualizado para a colônia, mas a Martinica foi colonizada pela França. Então, ele nasce em 25 de julho de 2025, numa família, se não me engano, com 6 irmãos. Os pais dele tinham condições, né, adequadas, o pai era funcionário público, a mãe dona de casa, entre aspas, mas uma família instruída, todos os filhos estudaram. Fanon estudou no Liceu de Artes, no Liceu de Ofício da Martinica, e é lá que ele vai conhecer o professor Aimé Césaire, que vem aí a se tornar um dos seus grandes mentores na vida. Quando ele termina ali os estudos básicos, ele quer fazer medicina, então ele vai à França e vai fazer medicina na Universidade de Lyon, onde lá também ele faz a residência médica, e essa residência médica, na residência médica ele é orientado do psiquiatra francês François Tosquelles, que é um nome muito importante do ponto de vista da reforma psiquiátrica e da reforma antimanicomial. Ainda nesse momento que Fanon tem contato, não é, com o estabelecimento em saúde mental, onde primeiro ele vai para o Hospital de Blaye-d'Ajoinville, na Argélia, onde ele é o chefe, acaba se tornando chefe, né, da psiquiatria,
E lá ele implementa medidas que ainda hoje caminham para serem reconhecidas como as primeiras medidas de reforma antimanicomial vistas. Porque a reforma manicomial ela ficou muito focada na Itália, com Franco Basaglia, mas pouco se prestou atenção ao que Fanon já trabalhava na década de 50, lá na Argélia e depois na Tunísia. Então, Fanon ele criou o jogral. Primeiro, ele muda o formato do hospital de internamento o tempo inteiro para hospital-dia. Segundo, ele inclui a família nas atividades. Ele levava os internos, pacientes, para poder jogarem futebol, organizarem jograis, organizarem jornais, fazia sessões de cinema. Quando ele viaja para a Argélia, ele faz uma constatação interessante em relação à linguagem, ou seja, em que pese ele falar o francês fluente da Martinique e depois em Lyon, quando ele chega lá na Argélia, tem o francês, que é a língua do colonizador, mas ainda tem idioletos locais. Então, ele dizia, olha, eu não tenho como atender bem esse paciente, fazer uma boa escuta psiquiátrica, porque tem uma barreira cultural aqui. Então, ele toma no primeiro baque, por quê? Porque quando chamavam ele de negão, ele dizia, que negócio é esse de negro? Eu sou francês. Mas quando ele chega em Paris, que ele está passando a rua, uma criança trêmula vê ele e diz à mãe, mãe, eu estou com medo, um negro. E a mãe diz, olha, filho, não precisa ter medo, ele é gente como nós. Ele vai retratar, como ele vai retratar outra experiência, que era a experiência do metrô, onde ele diz, sempre tinham 3 lugares vagos ao meu redor no metrô. Então, essa entrada na capital vai mostrando para ele as hierarquizações em relação a colonizadores e colonizados. E isso faz com que ele tenha, como ele era muito, uma gana imensa, e aí é que ele começa a se envolver com a luta política, com a luta armada na Argélia, já que na Martinique ele não via condições de se movimentarem socialmente, ter força para se libertar do jugo francês, ele vê que isso está acontecendo na Argélia, então ele vai para lá, exatamente para poder se envolver com essas questões. Então, ele atuou como, ele é formado, médico, psiquiatra, psicanalista, jornalista, filósofo, e escreveu também 2 peças de teatro. Eu vou mostrar aqui para vocês a capa desse livro, interessantíssimo. Gente, se quiser interromper, perguntar alguma coisa, ou eu falar alguma coisa assim, muito tecniquez, interrompam, viu? Porque, assim, mesmo que a gente se cuide dessas coisas, mas com o passar do tempo a gente vai se acostumando com algumas coisas, e aí fica falando aquela coisa como se todo mundo tivesse na mesma... Então, gente, ó... Oi, Daniel. Oi, Lico. Fala bem rápido 2 coisas que você comenta aí. Então, nós estamos completando 100 anos do nascimento de Fanon no 25 de julho, é isso? Exatamente, esse ano. Certo. Esse A ano. outra coisa é que o pouco que eu estou estudando sobre o oprimido, ou teatro do oprimido, pedagogia do oprimido, nos leva a entender que é Fanon, inclusive com Condenados da Terra, que difunde esse conceito de oprimido revolucionário e que vai depois puxar a teologia da libertação, pedagogia do oprimido, teatro do oprimido, psicoterapia do oprimido. Eu achei bem interessante. E, por último, eu não consegui comprar esse livro com as 2 peças traduzidas em português. Já acabou, já falei com o autor, não tem. Depois você tira a xerox e manda para mim. Ah, tá bom, Lico. Então, tem indícios fortíssimos de que Paulo Freire teve contato com Fanon
pelo menos com seus escritos, né? Talvez ainda em vida, dos dois. E que a leitura de... Obrigado, meu filho. E que a leitura de Fanon influenciou muito, né? Em relação ao Mãos Paralelas, eu realmente não tem. César disse que não tem mais disponível. E aí eu dei uma super sorte, porque eu queria presentear o ator Fabrício Boliveira com esse livro. E aí César, futucando, achou um exemplar em casa. E eu e meu companheiro demos de presente para Fabrício, mas vamos ter que, o autor vai ter que nos liberar, não é? Para nós compartilharmos essa xerox. Pode deixar que eu estou com essa tarefa. Então, pessoal, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é a localização geográfica da Martinica. Observe aqui no canto esquerdo inferior da imagem, tem um quadradinho e depois ele é projetado. Essa é uma região da América Central conhecida como Antilhas Francesas. E é desse pedacinho aí que sai esse cara fenomenal, controverso, nós vamos ver algumas controvérsias, mas extremamente. Eu acho importante a localização geográfica do nascimento de Fanon, exatamente por esse pensamento centro-Europa, né? Ele escrevia em francês, ele está enterrado em Paris, no cemitério de Montmartre, mas é daí da Martinica que esse rapaz vem. Cadê o bichinho? Que passa as coisas. Espera aí. Eu levantei a mão para mim mesma, não foi? É porque travou aqui. O que é que eu faço? Espera aí. Parar de compartilhar primeiro para ver se melhora. Agora eu vou tentar compartilhar de novo. Então, até aí está tranquilo. Deixa eu baixar a mão. Eu levantei a mão para mim mesma. Então, até aí, para você está tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa que eu passei assim muito... Podem falar. Tem uma pessoa que fez uma pergunta no chat. Ouvindo. Tem sim, professora Cássia, vou aqui ler para ti. Pronto, eu me reorganizo aqui. Vamos lá. Só um minutinho. Natita Morena, ela fala assim, professora, pode repetir aquele termo de um complexo de, na parte de narrativa de inferioridade? Ah, tá. Isso é uma citação de Fanon, que eu não vou lembrar a página agora, porque eu usei as duas edições. Mas ele diz o seguinte: o racismo é um complexo psicoexistencial, inicialmente econômico e secundariamente epidermizado e interiorizado. Então, ele está dizendo o seguinte: submeter outras nações, invadir outras nações, sequestrar pessoas, escravizar pessoas, é interesse econômico inicialmente. Para facilitar isso, é construída uma narrativa de inferioridade. Você está fazendo isso porque você não é um ser humano desenvolvido, eu estou te levando à luz. Essa ideia de inferioridade epidermizado porque a questão da racialização, né? É o negro. E, gente, assim, tem toda uma narrativa, história fundamentada dos povos indígenas, tá? Então, quando eu estou falando aqui de racismo, eu estou me referindo ao racismo antinegro, porque eu estou tratando de Fanon, e Fanon também deixa isso claro. Eu sei que a questão indígena tem seu fundamento, mas aqui eu estou falando da escravização negra. Epidermizado por quê? Porque a narrativa da superioridade branca e da inferioridade negra. Só que não adianta só a circulação dessa narrativa.
Para que ela funcione de modo eficaz, as pessoas interiorizam isso. Elas estão movidas em fazer essa máquina econômica colonial funcionar, porque ela diz, não, os negros podem ser escravizados, eles não são seres humanos completamente desenvolvidos, eles são mais burros, eles têm emoções menos elaboradas. Mas para que isso se entranhe no tecido, grupos e sujeitos individualmente precisam incorporar essa narrativa, não é? Então, são esses 3 pilares que ele está falando. Mas você vai encontrar isso no Pele Negra, As Máscaras Brancas, tá? Daqui a pouquinho eu vou passar aqui a foto das 2 edições. Olá. Oi? Deixa eu abrir aqui minha câmera de vídeo para falar melhor. Está aparecendo? Ainda não, André. Depois do André temos também a Valderes com a mão levantada aqui, tá bom, É porque professora? eu não estou com a câmera aqui, depois eu coloco. É porque a professora Cássia falou sobre a questão da racionalização, e eu me lembrei de um filme muito interessante que se chama Amistad, que discute a questão da escravidão na África, mas a discussão, né, em torno do filme que eles eram escravos, mas na verdade eles não eram escravos, eles se tornaram escravos e aí na questão do filme fala da questão da, da questão ilegal, a questão clandestina de trazer os negros para a região, e aí resolveu uma discussão na corte para definir quem era o dono daqueles pessoal, mas na verdade eram livres. E aí esse é uma das questões do filme do Amistad. Aí o filme começa sobre a questão dos negros no navio, que é um navio espanhol, que eles estão dentro. E aí eles fazem uma revolta nesse barco, e outros barcos encontram ele, e aí eles são levados para a corte e começam a ver uma outra realidade, porque viu naquela região pessoas negras, mas com situações de inferioridade, uma questão de trabalho escravo, e não conseguiam se identificar um com o outro, porque eram irmãos, mas estavam com situações variadas, situações diferentes dentro da sociedade. Então, é o que a Sina falou, eu gostei muito dessa questão da racionalização. Professora lá de Fortaleza. Muito obrigada, André. Amistad, de fato, é um filme muito interessante. E eu acho que você teve uma excelente lembrança, porque essa é a primeira desconstrução. Não se trata de pessoas inferiores, se trata de povos inferiorizados com intuito econômico, religioso, não é? Para poder, inclusive, como diz Fanon, ocultar as principais taras também dos próprios europeus. Nós sabemos a nível de brutalidade do processo de escravização em todos os níveis. A própria ideia em si já é muito brutal. Jamile, tem mais alguém? Temos sim, professora, temos a Valderes, está com a mão estendida aqui. Estou na escuta. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Cássia. Eu acho que a minha pergunta já veio ao encontro aí da pergunta aí, da fala do colega, que era a respeito da questão das pessoas racializadas. E eu ia te perguntar a respeito disso, né? Que você falou que quando o Fanon chegou lá na França e que começou a perceber, né, esse processo, que até então ele não percebia, acho que no ambiente que ele vivia. Esse processo de não se perceber enquanto negro para Fanon tem um nome específico assim? Ou faz parte de todo esse processo mesmo de demonizar, né, as pessoas pretas, desse apagamento da história? Ele fala o que assim especificamente a respeito desse processo? Interessante, Valdez.
ele trata esse processo como um processo alienatório. Ele diz o seguinte, eu execro tanto quem odeia como quem ama os negros. Por que que Fanon está dizendo isso? Ele está dizendo, eu execro o racismo de inferiorizar negros, mas eu também execro aquelas pessoas que dizem amar os negros para poder colocá-los numa caixinha essencializada e que usam essa ideia para poder diminuí-los e dizer que nós somos... Quantas vezes nós já ouvimos, né? Ah, Cássia, você que é negra, o que você acha de tal coisa? Sim, eu sou negra, mas eu posso não ser pesquisadora das relações raciais. Eu sou pesquisadora das relações raciais, mas eu poderia não ser. Ou eu chego para alguém branco e digo, vocês brancos, não sei o quê. Então, Fanon, ele está dizendo que essa essencialização de o que é o negro, o que é o branco, é um processo alienatório, não é? O fato do negro não reconhecer o racismo, não se reconhecer como uma pessoa negra, para Fanon, não é um problema desse sujeito, é um problema da sociedade, porque esta sociedade vai fazer com que os negros se reconheçam como negros para alguns setores e atividades econômicas onde não oferece nenhum tipo de risco para a estrutura do capital, mas vai fazer com que, à medida que o negro vá ascendendo socialmente, ele se identifique mais com os brancos do que com outras pessoas negras. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa para negros em ascensão profissional ou em ascensão social, viver no meio majoritariamente de pessoas brancas e ricas, vai existir uma certa tendência psíquica de querer fazer parte daquilo, de se ver como um igual. Eu chamo isso de promessa de amor branco. Só que, quando você junta branquitude com riqueza e ascensão social, nós nunca vamos ser um deles. Um antirracista nunca será um deles, mesmo que seja uma pessoa branca. Uma pessoa negra, em altíssimo escalão profissional, também nunca será um deles. Então, quem está tratando desse assunto? Virginia Bicudo estudou esse fenômeno em pessoas negras em ascensão social. A Isildinha Batista Nogueira estudou isso pela perspectiva da psicanálise. Não fiquem agoniados para anotar, porque depois o professor Lico pode mandar meu contato e eu mando o link da minha dissertação e lá nas minhas referências bibliográficas tem, tá? E a Neuza Souza Santos, a nossa psicanalista, estudou esse fenômeno. E no segundo capítulo da minha dissertação, eu estou defendendo que essas 3 mulheres no Brasil, em tempos diferentes, tiveram o mesmo pensamento que Fanon. Ou seja, tempos e espaços diferentes, mas intelectuais negros dialogando sobre isso. O que é que acontece para que uma pessoa negra não se reconheça como uma pessoa negra? Né? E esse é um fenômeno social recentíssimo. A última excrescência da presidência da República tinha uma pessoa negra a tiracolo que estava sempre do seu lado, né? Quando ia discursar. Mas, insisto, não é uma questão daquela pessoa, é sociogênico. Nós somos estimulados socialmente a nos embranquecer, para sermos aceitos. Isso vai de uma questão estética, como alisamento de cabelo, que, felizmente, a gente já avançou muito nessa parte aí, não é? Estética. Hoje eu sinto as mulheres mais livres, eu vou deixar meu cabelo como eu quiser, se eu quiser alisar, eu aliso, se eu quiser pintar, eu pinto, se eu quiser botar peruca, essas coisas. Mas, antigamente, a gente lembra como era essa pressão por uniformização, que nós, mulheres, todas tivéssemos o cabelo liso, todas, brancas, negras, não. Hoje em dia, a gente já vê
um pouco mais. Quando a coisa entra no campo econômico do mercado, por exemplo, dono de banco. Alguém conhece algum dono de banco negro? Não conheço. Dono de uma grande indústria, da parte de serviços, não tem, né? Eu desconfio que avançou um pouco, hoje até negros em altas posições sociais, por mais que tenham dúvidas e dificuldade de elaborar sobre a sua identidade, mas já não têm mais coragem de verbalizar que não se sentem negros. Eu acho que eu não ando com gente rica, então eu não sei como é que eles estão agora. Mas se tem uma coisa que o racista odeia mais do que ser racista, é que peguem ele no pulo sendo racista. Por isso que Fanon diz, eu execro quem ama os negros, porque quem está dizendo que ama quer manter na mesma posição socioeconômica de subalternização e de exploração. E para ele, não existe um processo de emancipação social que não envolva algum nível de violência, e se for necessária violência armada, que seja também. Mas esse tema da negação é bem interessante. Então, pessoal, eu vou passar para vocês aqui a capa de alguns livros, tá? De quem escreveu sobre Fanon, ou se interessou, e depois do próprio Fanon, para a gente ir encaminhando para finalizar esse primeiro bloco, porque, como eu disse a vocês, é um tema extenso, não precisamos esgotar tudo hoje. Eu entendi que a ideia de Lico, Daniel, Jamília e do pessoal do curso era apresentar inicialmente para vocês, né? Quem é essa figura e, se possível, despertar o interesse pela sua leitura, pelo seu estudo, que, de fato, é um processo de formação extremamente enriquecedor. A bicha, na hora que eu quero que ela vá para a coisinha, ela não vai. Peraí. Fanon, The Revolutionary's Prophet, é uma das primeiras biografias feitas sobre Fanon. É do professor inglês aí, o Peter Geismar, que teve uma relação ali muito próxima com a família e ainda com a passagem de Fanon lá. Não tem tradução esse livro, mas observem, quando eu vou passando aqui capas de livros e sugestões, não significa que todo mundo tem que ler tudo, cada um tem o seu ritmo, se aproxima daquilo que quiser. É só para eu dar para vocês uma ideia do quanto Fanon é interessante e interessou, não é? A vários intelectuais. Ele tinha essa cara, assim, o irmão dele, o Joby Fanon, diz que ele era um homem que estava sempre com raiva da vida. E aí, em algum momento, ele responde a Joby dizendo que ele não tinha como sorrir, ele não tinha como ficar o tempo inteiro de dente aberto se o mundo era organizado dessa forma tão desigual e tão brutal, e que ele precisava da raiva dele para produzir, para se movimentar, né? Fanon e a crise do homem europeu, esse é um outro livro que traz questões aí do professor Lewis Gordon, que é um professor americano, foi quem levou Fanon para os Estados Unidos mais recentemente, né? O professor Lewis Gordon, se não me engano, é da Universidade de Chicago. Aqui é um segundo livro do professor Lewis Gordon também, o What Fanon Said, ou seja, o que Fanon disse. Ele continua aqui aprofundando as ideias e as análises sobre Fanon. Fanon, a Critical Reader, ou seja, uma leitura crítica de Fanon, é um outro livro editado pelo professor Lewis Gordon, né? Com mais 2 autores, reúne textos de outros autores sobre Fanon. Olha a cara dele, meu, dá um meme. Imagine para quem ele estava olhando com essa cara. Esse livro aqui, para o pessoal da psicologia, ele é muito interessante. Quem tiver, ele não tem tradução também aqui no Brasil. Frantz Fanon, Psychology of Oppression, é do Hussein Burra.
esse autor, ele, a partir dali dos Condenados da Terra, ele desenvolve aquilo que na cabeça que ele entende que é a psicologia da opressão, que é um conceito desenvolvido por ele a partir da obra de Fanon. Vamos passar para os brasileiros. Aqui nós temos o professor da da Universidade Federal de São Carlos, Davidson Cosse, né? A Teoria e a Política dos Fanonismos Contemporâneos. Esse livro da esquerda, da capa lilás, ele foi a tese de doutorado do professor Davidson, e ele fez um levantamento do interesse sobre Fanon no Brasil. Esse segundo livro dele também, Frantz Fanon, Revolucionário Particularmente Negro, é um livro mais curtinho, em que ele faz uma biografia da vida política de Fanon. Um livro super interessante para a gente entender esse Fanon guerrilheiro. Ele pegou em armas, né? Ele ia do hospital atendendo o paciente, fazendo pesquisa, publicando artigo, pegando em armas, cuidando dos feridos, não é? Na luta armada, na Argélia, vigiado pela CIA, tentou ser, quase que conseguem assassinar ele em Paris, em uma época que ele vinha tomando contornos de liderança mundial naquilo que dizia respeito às questões revolucionárias anticoloniais, tá? Aqui eu vou passar para vocês uma cronologia, né, das obras dele, e vou comentar um pouquinho de cada uma delas. Eu não sei, Daniel e Jamile, como estamos de tempo, me sinalizem quando tiver faltando uns 5 minutos ou 10, pode ser? Temos agora, somos 18h05 agora. Vai, senhora! Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar pelas obras, certo? E vocês devolvem para as pessoas se manifestarem, e aí a gente vai caminhando aqui para arrumar, que eu sei que vocês têm aula às 19, né? E eu tenho que ir para o Pilates. Então, pessoal, eu e o professor Lico estávamos comentando sobre esse livro aqui. Esse livro, O Olho se Afoga e Mãos Paralelas, Teatro Filosófico. São 2 peças teatrais que Frantz Fanon escreveu em 1948, quando ele ainda estava na faculdade de medicina, só que ele tinha, por assim dizer, muita vergonha desse teatro que ele escrevia. Então, ele pediu tanto a esposa, né, a Josemarie, quanto ao irmão Joby Fanon, que não publicassem essas peças enquanto ele estivesse vivo, tá? Fanon, infelizmente, nos deixou muito jovem, né? No ano de 1961, com 36 anos. Ele teve uma leucemia, foi avassalado por esse adoecimento, chegou a ir aos Estados Unidos para se tratar, mas não resistiu, né? Ele tem uma filha chamada Mireille Fanon, que é a presidente da Frantz Fanon Foundation. Já esteve aqui no Brasil, Mireille esteve no Brasil no Fórum Social Mundial, em 2016, se não me engano, não lembro o ano. Mireille é filha dele com uma estudante russa que ele conheceu na faculdade. Logo depois disso é que ele casa com Josemarie e tem mais um filho. E hoje, tanto a filha, Mireille Fanon, quanto o irmão dele, Joby, são assim 2 interlocutores muito importantes da vida biográfica. Então, ele não queria que essas peças fossem publicadas enquanto ele estivesse vivo. E aí, logo na sequência, quando a Fundação Frantz Fanon começou a negociar os direitos de publicação, para nossa alegria, a editora independente baiana, Segundo Selo, né? Meu mestrado vai ser publicado em livro também por essa editora. Então, César Sobrinho, nosso amicíssimo, uma pessoa extremamente competente, fez essa que é a primeira tradução
no Brasil para as peças de Fanon. Li as duas enquanto livro, né? E vamos tentar fazer chegar às mãos de vocês. Eu tenho esse livro aqui em casa e acho que, como disse o professor Lico, nossa solução vai ser xerocar, já que ele não tem mais nenhuma edição disponível. A Segundo Selo está avaliando uma nova edição, mas é uma editora independente, né, gente? Então, vamos mandar aí os e-mails pedindo uma nova publicação, quem sabe eles se animam para poder publicar. São textos maravilhosos, fanonianos, reconhecidamente, mas o comentário sobre eles seria no outro momento. Essa imagem não está muito legal, mas aqui é a capa, é a capa da edição de 2008 da Edúfiba, do Pele Negras Máscaras Brancas. Só me confirmem que vocês conseguem visualizar alguns elementos dessa capa, tá? Sim, é possível. É possível, Lico? Então, vocês conseguem visualizar a coloração estética da pele, vocês conseguem visualizar a representação estética dos lábios, não é? Sim, Dos olhos, da boca. A última imagem do canto esquerdo inferior, não é? São duas mulheres com um lencinho amarrado na cabeça. Essa é uma figura típica da Martinica. Esses lenços são chamados madrás. E tem um momento no Pele Negra que Fanon diz, né? Adeus Martinica, adeus madrás, que ele está indo para a Europa para poder estudar. Eu não sei se a Edúfiba ainda tem edições desse livro. Essa capa do Renato da Silveira é extremamente interessante, é um material à parte para análise dessa obra. Renato reuniu essas imagens, essas ilustrações não são dele, são ilustrações de alguns produtos que o Fanon até cita no próprio livro. Então, eram imagens que estavam ilustrando peças publicitárias na década de 30, 40 e 50, na França e nos Estados Unidos, né? A imagem de cima, a última imagem à direita, no canto direito superior, ela tem escrito banania. Fanon usa essa expressão no livro, dizendo: nós não seremos um Iabom Banania. O que é que isso significa? Havia uma marca de doces que fabricava bananada e a imagem que ilustrava o garoto propaganda, entre aspas, dessa marca de doces era um soldado senegalês com uma expressão assim muito aquiescente, muito submissa, muito sorridente, como se estivesse meio avoado, e esse personagem afirmava aí é bom banania, ou seja, esse doce é bom, esse doce é gostoso. Então, se vocês forem pesquisar a representatividade da ideia da banana, não é? Ligada à população negra, ligada à ideia de sermos macacos, ligada à ideia da pobreza por ser uma comida muito, muito farta, por ser um alimento dos escravizados, daria um excelente estudo aí para quem tiver interesse sobre esse assunto. Então, em alguns momentos do livro, o Fanon vai explicar isso. Nós não somos Iabom Banania. Nós somos intelectuais, nós somos artistas, nós somos reis, rainhas, nós pensamos o mundo. Nós estamos aqui para revolucionar, colocar o racismo abaixo, detonar tudo e não ficar balançando a cabeça e dizendo que está tudo legal. Tem uma nota de rodapé do Renato explicando isso. Da mesma forma como ele vai tratar dessa questão dos norte-americanos, que vocês veem muito nos filmes, né? Chamar os adultos de boy ou de garota, como uma forma de infantilizar, né? Pessoas negras. Esse Alienação e Liberdade, né? Aqui já é da Ubu Editora, houve uma grande disputa aí no campo editorial, e a editora Ubu ficou, que é de São Paulo, ficou com parte dos direitos de algumas obras de Fanon. Então, tem umas coisas dele na Segundo Selo, tem umas coisas na Boitempo, tem umas coisas na Zahar e outras coisas na Ubu Editora.
Esse livro, Alienação e Liberdade, é um livro com os artigos científicos de Fanon. Ele publicava muito, né, na época dele, lá, tanto em Bleda-Joville quanto na Tunísia. Então, ele tem 3 partes. Ele tem uma série de artigos sobre psiquiatria, que é denominada psiquiatria etnográfica. Ele está analisando como é que esses processos de colonização e de racismo intercediam sobre a psique do povo africano. Tem um curso de psicopatologia social que ele deu na França. E, por fim, tem a primeira tese, a tese dele de conclusão de curso. Lembra que eu falei que ele apresentou pele negra, a banca rejeitou, ele vai e escreve uma segunda, que é o estudo de caso, é um nome super complicado, mas ele está dizendo que o fato que uma lesão neurológica não cria um comportamento, não é, específico. Aqui nós temos 2 edições dos Condenados da Terra, né? A do lado esquerdo, que é da editora Civilização Brasileira, circula no Brasil a partir da década de 60, mas também é uma edição esgotada, nós não conseguimos mais. E a segunda da direita é uma edição recente, agora, na década de 1900 e alguma coisa, já depois dos anos 2000, da editora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que, infelizmente, eu também não sei por qual motivo não produz mais. É uma edição esgotada, né? Eu tenho esse livro em PDF, a versão da Civilização Brasileira, mas fisicamente não consegui. Por uma Revolução Africana, essa é uma edição da Zaha, também saiu. Entre 2000 e 2022, foram publicados cerca de 4 ou 5 livros de Fanon ou sobre Fanon, 5 ou 6, mais ou menos. Tem uma renovação do interesse. Aqui um conjunto de textos políticos extremamente importantes, onde ele pensa a conjuntura ali na década de 50, no pós-guerra, e tem um texto clássico dele aqui, que é talvez um dos mais citados, que é o texto Racismo e Cultura, que é onde ele diz que uma sociedade é racista ou não é, né? Não tem algumas pessoas serem, outras não. E ele vai explicar sobre isso. Eu acho, professor Lico, que nós poderíamos ficar por aqui para podermos ter a participação das pessoas, não é? Essa parte introdutória passamos. Eu só vou passar os slides para vocês fecharem aqui o raciocínio comigo do que eu trabalho logo depois dessa sessão. Então, aqui eu começo a falar do Pele Negras Máscara Branca de modo mais detalhado, quais são as principais ideias que Fanon traz nesse livro, né? Depois eu falo sobre a atualidade dele, porque é que ele é sempre atual, porque é que é muito interessante ler Fanon. E depois eu vou tratar algumas categorias epistemológicas que são fundamentais no pensamento dele. Humanismo, essencialismo, a questão do amor, que não é o amor da novela das 8, não é o amor do comercial de margarina, é o amor revolucionário. E a grande pergunta de Fanon, que é nos interrogar sobre o nosso próprio desejo, não é? E ele pergunta o que quer o homem negro. Mas os nossos amigos aí, diretores do espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas, fazem um corte, uma pontuação psicanalítica na pergunta de Fanon e introduzem nesse personagem o feminino, e fica uma belíssima construção daquele espetáculo. Parabéns, professor, e obrigada a vocês que me ouviram até agora. Obrigado você, Cássia. A gente colocou, já que você citou, né? Tem a música, eu vou tentar mandar também para vocês, que é O que quer o homem preto, o que quer a mulher preta, e a gente vai discutindo isso através do teatro, através da música. E, Cássia, e todas que aqui estão, algumas coisas que me chamam muito a atenção e que me influenciaram, né? Ao ler Fanon, entender um pouco mais, é que o racismo enlouquece. Ou seja, as pessoas pretas
né? Essa ideia da pele negra, máscaras brancas, a gente fica esquizofrênico. Eu não sou da área, desculpe, porque eu sou uma coisa, mas me comporto socialmente como branco ou branca. E aí, quando eu volto para casa, eu sou o quê? Quem sou eu? O que é que eu quero, o que eu não quero? E também esse mundo preto, esse mundo negro, que eu nunca conheci, que eu nunca vi, uma vez que ele é marcado, né, pelo homem branco, pelo norte europeu, pelos Estados Unidos. Então, o único mundo que eu conheço é o mundo pensado, construído pela perspectiva branca. E aí vem também o afrofuturismo e todos esses escapes possíveis, né? E principalmente a arte. Então, acho que tudo que você falou, né? Não sei como é que o Daniel está vendo isto, mas é uma grande introdução para a gente, porque a gente quer exatamente trabalhar isso, essa representação que as artes cênicas, o cinema, né, trazem para a gente, e que também, de uma forma bem direta, como o próprio Augusto Boal fala, vai introjetar esse mundo branco, esses conceitos brancos, e aí não é nem questão que eu estou falando contra os brancos, mas somente esta opção, somente esta visão. E isso impede, então, que a gente faça, se desenvolva, seja quem a gente quiser ser. E você coloca muito bem do cabelo, né? O pregador trabalha esse espetáculo totalmente a partir da peruca, do cabelo, do esticar, não esticar o cabelo. Então, eu estou muito feliz mesmo. O tempo sempre é muito curto. Eu vou passar um pouco para o Daniel. E eu não sei, Cássia, mas eu acho que se tiver muita pergunta, você depois ou volta ou você manda por escrito para a gente poder fechar bem essa tua primeira participação aqui. Viu? Daniel? Oi, adorei a aula da professora Cássia, vários comentários aqui, professora, elogiando. E foi muito interessante, porque enquanto a senhora ia falando, eu ia fazendo algumas conexões também com o próprio Alberto Guerreiro Ramos, né? Foi um sociólogo aí importantíssimo, responsável por trazer o psicodrama, né? Por evidenciar o psicodrama brasileiro. Então ele fala, né, que o teatro, o espaço teatral é um espaço de eliminação, né, dessas conservas, dessas crenças que são absorvidas, né, essas crenças racistas. Então ele apresenta o palco, né, enfim, teatral como um espaço de eliminação dessas crenças, onde esse corpo preto pode se potencializar, né? Então, uma coisa que ele fala que é muito interessante, né? Ele não era psicólogo nem médico, ele era sociólogo, mas ele falava que o espaço teatral é um espaço sociológico e terapêutico, né? Onde o corpo preto vai levar questões sociais, né? Porque, enfim, ele falava que os impactos do racismo são impactos sociais, né? São questões sociais, né? Que são geradas nesse corpo preto. E aí ele apresentava esse espaço como um espaço sociológico, ou seja, onde esse corpo iria levar questões sociais, mas também um espaço terapêutico, onde a partir, né, desse espaço, desse território, esse corpo poderia eliminar ali esses impactos sociais, né, e absorver suas próprias perspectivas, não uma perspectiva colonial, né, mas a sua própria autonomia de tornar-se negro, que era até o que Neuza Santos Souza falava, né? Então, ali na década de 40, Guerreiro Ramos também falava sobre isso, né? Então, fez muita conexão com o que eu venho estudando sobre Guerreiro Ramos. Muito obrigado. Daniel, e agora o problema, né? O horário. E aí? O que se faz? Pois é, eu acho que a gente poderia selecionar uma pergunta, né? Pelo menos. Vai lá, ou falar Ah, várias, a Cássia tenta também sintetizar e se despedir ao tá. mesmo tempo. Eu acho que queria dar uma sugestão para vocês, porque talvez Hum. assim, hoje foi bem introdutório.
Então, eu posso mandar para você, Daniel, o link da minha dissertação e o pessoal pega as minhas referências lá, porque todo esse material que está aqui são das referências bibliográficas da minha dissertação, tá? Aí já pode ajudar bastante, porque eu vi que algumas pessoas ficaram querendo anotar os nomes e tal, e de toda sorte eu estarei sempre à disposição de vocês para a gente tratar de qualquer assunto. Basta todo mundo vir aqui para Salvador. Perfeito. Ó, o Aldo levantou a mão. Acho que a gente pode ouvi-lo e aí Isso, falam isso. encerramos. 2, 3 pessoas falam e a Tá. professora Depois eu encerra queria o suporte de respondendo. vocês, Tá. que eu não estou conseguindo mandar mensagem no chat, gente. Fala direto, por favor. Não estou ouvindo. Ó, temos o Aldo e temos o... Só que não tem o nome dele, a numeração... Tem uma numeração, então não sei lhe chamar pelo nome, tá? Se você quiser, eu vi que foi você que abriu o mic informando que não tem como mensagem no chat. Se você quiser, pode abrir o mic agora e depois a gente passa para o Aldo, porque você não está conseguindo falar no chat. Posso falar? Sou eu que Então, vou sou eu, falar? né? Por Sim, favor. vamos Aí lá. depois o Aldo. Pronto. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Eu sou Roberto Neto, aqui de Feira de Santana. Faço teatro EAD pela UFBA, tive aula com o grande professor Lico. E não estou conseguindo mandar mensagem no chat, mas enfim. Primeiro, gratidão por essa aula, por esse dia de hoje, por esse curso. E, na verdade, só reforçar o pedido. Eu estou muito curioso, esse material sobre questão de teatro de Francis Fanon. Nós estamos produzindo teatro preto aqui em Feira. E mais um estudo, material, referência vai ser muito bom para a gente. Então, quando possível, por gentileza, essas reproduções vão ser bem-vindas. E parabéns, professora. Muito bom ver uma mulher preta, não é? Ocupando um espaço de poder, reforçando em nós essa esperança de que nós podemos combater essas ações, minando esses espaços de poder e fazendo parte deles para reverter, né? Fazendo uma educação antidiaspórica. Abraço a todos, Adupé. Aldo, por favor. Então, eu também quero agradecer pela excelente aula, né? Uma oportunidade que a gente tem, assim, de poder ver e poder acompanhar de perto esse material produzido e reproduzido, né? Por pessoas pretas e chegando até nós. Assim, eu tenho contato com o CTO, estou em Minas Gerais agora morando, mas tenho um pouco de contato com o pessoal do Rio, CTO do Rio. E Fanon, para mim, também é assim, uma grande revolução. Assim, quando a Cássia começa a falar do sentimento dela, eu me lembrei muito, até aqui em contato com a Leide, que é a minha namorada, e eu fiquei falando as coisas que eu sentia quando eu li Fanon. Então, Fanon, para mim, é um livro que eu sinto muito por um livro como esse não estar nas escolas, sabe? Para as crianças pretas da 5ª série do ensino médio, para que essas crianças possam se empoderar, né? Que um dos meus... Eu sempre até escrevi uma peça que chama Máscara Pretas, que fala ali sobre essa questão do espelho, sabe? O espelho se torna o inimigo da pessoa preta. Porque quando eu me via no espelho, eu via um homem preto. Mas na rua tinha que ter um comportamento de um homem branco. Então, poder me comportar como preto foi Fanon que me ajudou. E ler Fanon me fazia sofrer bastante. Mas aí eu li Neuza Santos, que deu um equilíbrio, sabe, nessa parte da psicologia. Eu sei que a Neuza é uma pessoa que não está viva, né, entre nós mais, mas os escritos delas estão vivos e falam muito alto nos nossos ouvidos. Então, hoje, o teatro é uma coisa que me liberta, me ajuda a continuar me colocando como homem preto, no teatro, na vida, no dia a dia, na luta, mas Fanon e poder estar estudando aqui com vocês, para mim isso, sei lá, não tem palavras, sabe, para dizer o que eu sinto como uma pessoa preta, poder ter esse privilégio, coisa que nós não tínhamos, porque só os brancos colocavam as matérias deles, os brancos definiam que tipo de pessoas nós éramos, e hoje nós podemos nos ver realmente, nos ver na literatura, nos ver no teatro, nos ver nas nossas escritas. Isso, para mim, eu agradeço muito ao Lico, agradeço a você, agradeço a Cássia, ao Daniel e a toda essa galera preta que está aqui, mais de 70 pessoas, que me faz me sentir muito feliz de poder participar e estar presente aqui.
Eu acho bom. também que 1 hora, Lico e Daniel, eu sei que vocês são organizadores, mas 1 hora não dá para nós. Certo. Super rápido, a gente vai estar em Belo Horizonte de 5 a 12, o CTO do Rio, o CTO da Bahia, apresentando espetáculos e falando muito sobre teatro antirracista. Se você puder participar, chama Árvore, Festival de Teatro do Oprimido, tem o Instagram, é só entrar Árvore que tem lá a programação. Se puder aparecer, a gente fala pessoalmente. Obrigado, Lico. Então, eu quero agradecer de novo. Eu qualifiquei no doutorado agora em janeiro, eu ainda estou no rescaldo aí da qualificação do doutorado, um pouco cansada, mas esse é um assunto que me move e que eu amo profundamente falar sobre o pensamento de Fanon. O professor Lico me adotou aí com a galera do teatro, eu fico super feliz com isso também. E, Aldo, Fanon, a gente poderia ser uma outra discussão, mas só para te dar um toque, a gente podia facilmente trocar máscaras brancas por espelhos brancos, né? Pele negra e espelhos brancos. Fanon, ele estuda a noção de estágio do espelho de Lacan. Isso está lá naquele livrinho da capa amarela, que tem os artigos dele. Ele tem um artigo sobre isso. Então, ele diz a Lacan, Lacan, você é massa, mas esse espelho seu é branco também, estou ligado, viu? Os amantes aí eu tenho uma tendência formada em psicanálise muito grande, mas com essa leitura crítica de Fanon. Agradeço muito a vocês a atenção, vou pedir licença para me retirar. Fico muito feliz. Eu mando para Daniel ou para o professor Lico o link da minha dissertação, vocês dão uma olhada lá nas referências. Alguns poucos artigos, a maioria são livros, mas eu tenho 2 memes de Fanon no meu celular para eu mandar pelo WhatsApp. Um é aquela cara dele assim desconfiada, olhando para alguém, eu digo, ali ele está prestes a dar uma voadora no capitalismo, no racismo, em qualquer pessoa que represente isso. E a outra é ele meio modelete, assim, de braços cruzados, porque ele é belíssimo, não é? Um homem muito bonito, e ele está com um olhar, assim, meio sedutor. São esses 2 fanões, são essas 2 frentes de luta do amor, da amizade, da solidariedade, da entrega, da procura. Solito tem uma vida dedicada ao antirracismo. Vocês estão aqui dando tempo, estudando, independente. O antirracismo é para todos. Quando nós falamos de mundo branco, de branquitude, não estamos falando de pessoas individualmente, estamos falando de uma categoria conceitual. Mas o antirracismo é para todas as pessoas, porque fora do antirracismo não há salvação. Um grande beijo para vocês. Desejo um excelente curso. E professor Lico sabe que a hora que bater o fio, eu estou aí disponível, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Cássia. Apareça lá no Obrigado, CTO da professora. Bahia. Eu vou sim, viu? Sábado. Vai lá. Obrigada, professora Cássia. Obrigada, Amei professor tudo. Tully. Professor Tchau, Daniel. tchau. Tchau, gente. Tchau, Muito obrigado, gente. viu, Obrigada. Murilo? Tchau, Muito gente. Até semana obrigada, que viu? vem. Até E semana amanhã que tem vem. outro curso, viu? Para quem quiser, que é sobre roteirista negro e a formação da pessoa cineasta preta. Valeu, tchau. Tchau, 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 até obrigada. mais.